Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nosso estudo de hoje, Revista Espírita. Nós iniciamos na semana passada a edição do mês de junho de 1860. Já iniciamos na leitura dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nós paramos aqui na edição do mês de maio, do dia 25 de maio de 1860. Fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós vimos, Kardec, então, assim, do mais relevante, né? Aqui a senhora P, que é médium de Rouet, que ela então recebeu a visita de vários espíritos sofredores que eram evocados na sociedade e que depois foram procurá-la na casa dela para agradecer as preces, né? E que ela então, desde que recuperou a faculdade mediúnica, ela tem feito trabalho exclusivo com esses espíritos, que era ali um objetivo que foi revelado para ela. Falávamos aqui também sobre alguns estudos sobre as teorias de formação da Terra, né? Muitos debates, que inclusive Kardec comentou sobre isso lá no livro A Gênese, trazendo para nós também essa teoria. Bom dia, Osmar. Depois vimos aqui também, né, algumas experiências vividas na Índia. Depois, avançando um pouco mais aqui, Kardec também fazia algumas evocações. No dia 11 de maio, nós tivemos aqui a presença, né, de Adam Smith, que era um dos pensadores do iluminismo, tratando da economia, e nós fizemos uma comparação, né, tanto de Adam Smith, como também de Voltaire, como também de outros pensadores, que tiveram oportunidade, né, falamos inclusive sobre me esqueci o nome do autor agora, naquele alemão que escreveu aquele livro sobre o suicídio, mas nós vimos a importância que é nós analisarmos o pensamento de um indivíduo quando ele se encontra encarnado, fazendo um determinado tipo de trabalho, e depois quando ele analisa a própria obra agora do mundo espiritual. Né? E nesse estudo, Nietzsche, não, é outro, me esqueci o nome dele, olha, me fugiu o nome mas ali no caso seria do jovem Werther, né, que era o nome do livro, e eu me esqueci o autor, Goethe, lembrei agora, me sopraram aqui talvez. Então, de Goethe, né, que ele escreveu um livro então, né, que era ali um livro que falava do jovem Werther, que era uma personagem que por causa de uma desilusão amorosa ele cometeu suicídio. E esse livro provocou uma grande movimentação naquela época, em que muitos outros jovens também optaram pelo suicídio, como sendo ali saída para suas angústias, para suas frustrações. E depois Goethe foi evocado então na sociedade, e ali então ele manifestava, né, o constrangimento dele por ter escrito essa obra como encarnado, e agora como desencarnado ele percebia, né, o mal, que embora não fosse intencional, mas o mal que isso gerou. Né? A gente, inclusive, trouxe ali uma especulação, né, de imaginar, por exemplo, o próprio Shakespeare, né, escrevendo uma peça como Romeu e Julieta, mostrando aquela morte trágica, mas em nome do amor e tudo mais. Né? Então, quantas pessoas acabaram lá no século XVI, né, se eu não me engano, que foi quando Shakespeare viveu, quantas pessoas optaram também por esse caminho, idealizando aquele romance, aquele amor e tudo mais. Inclusive nós tivemos no livro Céu e Inferno um caso de suicídio duplo de um casal que optou pelo suicídio para poder ter ali o amor realizado, né? E acabaram depois certamente se deparando com uma grande frustração. Então nós analisamos Adam Smith trazendo ali as suas visões econômicas. E também aqui, como foi colocado, né, ele disse assim que nessa entrevista Adam Smith critica o ponto de vista que serviu de base ao seu sistema econômico. Diz ele que se hoje escrevesse o seu livro Sentimentos Morais, daria a estes, por princípio, a consciência inata, tendo por móvel especial o amor. E ele tinha tido uma outra base, né, um outro embasamento para escrever esse livro. Falávamos aqui sobre catalepsia, que nós conversamos também, que foi estudado. Num caso especial aqui, né, o senhor T, um espírito aqui falou que um senhor disse que foi levado a um mundo superior, inclusive até superior a Júpiter,
e aí depois então foi dito para ele que foi apenas uma ilusão, provavelmente um espírito enganador. Mas aqui o que mais destaca depois nesse trecho foi aquela comunicação em que Kardec teve ali no mês de 18 de maio aquele trecho em que São Luís não se comunicou na sessão anterior. E aí então houve aquela dúvida de Kardec, ele foi então interrogando São Luís, né, que se manifestou, perguntando, mas por que São Luís permitiu que um espírito enganador tivesse se manifestado através do Sr. T, falando que ele tinha sido levado para um mundo superior, né, dentro da sociedade numa sessão pública. E aí, então São Luís foi explicando que era exatamente ali para fortalecer, né, aquele espírito cuidadoso, aquele espírito precavido de Kardec, né, e também dos membros da sociedade, mesmo diante da manifestação de um espírito enganador. E aí Kardec, que a gente leu sobre isso na semana passada, analisando aqui cada uma dessas passagens, né, então o próprio Kardec, né, ele insistia na pergunta, inclusive tem aqui um trecho, né, que Kardec coloca, né, compreendo que os espíritos bons se afastem dos que não lhes ouvem os conselhos. Mas se entre os assistentes há mal intencionados, isso é razão para punir os outros? E aí São Luís coloca, admiro-me de vossa insistência. Parece que me expliquei com muita clareza para quem queira compreender. Né? E depois ele foi desenvolvendo. Bom dia, abraço. Bom dia, embaixador. Foi aqui explicando exatamente isso, né? Que era um motivo muito importante para que todos ficassem atentos a essas manifestações. Depois aqui vimos alguns outros comentários, né? Um espírito também falando que a teoria, né, dos espíritos que se manifestam em determinados horários fixos, né, isso foi mostrado que não tem qualquer tipo de lógica nisso. Aqui também a respeito de uma psicopictografia, de uma pintura, na verdade, né, intuitiva nesse caso, outras manifestações, evocação também sobre ciências, e agora a gente vai para o nosso último boletim do mês de maio, que é o dia 25 de maio, que foi uma sessão geral, portanto uma sessão aberta. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações diversas. Carta do Dr. Morreri, contendo uma apreciação do ponto de vista científico da medicação empregada sob sua direção pela senhorita Desirê Godu. Nós já estudamos sobre ela, uma médium de extremo valor no trabalho que ela fazia de mediunidade de cura, que era uma adolescente, e ela então acabou indo morar com o Dr. Morreri, que era um homem ali de ciência, exatamente para poder acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho. Essa carta do Dr. Morreri depois será publicada mais adiante. Leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora Lesk, médium, sobre a miséria humana. Então os espíritos também trazendo esses esclarecimentos valiosos, né, a respeito da condição aqui do nosso mundo. E continuam fazendo até hoje e continuarão fazendo sempre para despertar a nossa consciência aqui de seres encarnados. Leitura de uma série de comunicações deveras notáveis, recebidas em sessões particulares por diversos membros da família russa W, serão publicadas também. Leitura da evocação feita em sessão particular da senhora Duré, ou Duré, falecida em Sétif, na Argélia, a 1º de maio, encerra importantes apreciações sobre os médiuns. Em breve nós teremos ali também a comunicação, então, da senhora Duré. Estudos. Evocação da senhora Duré, série de suas comunicações. Então os estudos foram feitos, né, aqui só para a gente lembrar que nessa sessão de estudos foi feita a evocação dela, então, para estudarem as comunicações. Evocação de Charles de Saint-Gé, débil mental de 13 anos. Faz curiosas revelações sobre o estado desse espírito antes e durante a sua encarnação, publicada adiante. Então, daqui 2 artigos nós vamos estudar, então, esse caso, né? Lembrando sempre que essas expressões que são utilizadas, né, como o idiota,
débil mental, eram expressões que eram utilizadas na época e hoje, naturalmente, né, já se usam termos diferentes. Né? Hoje nós temos, por exemplo, pessoa com deficiência intelectual, com limitação intelectual, mas era um nome que era dado na época, tanto no caso da idiotia como do cretinismo. Então eram expressões generalizadas. Né? Então, com o avanço da ciência e da própria ética também, então já não se usam mais esses termos. Então, não nos choquemos por isso. Mas essa evocação vai ser bem interessante, né? Um espírito que tem uma deficiência intelectual, quando ele se manifesta em desdobramento, nesse caso, é uma evocação de pessoa viva, vai ver a diferença do que é o espírito na evocação e depois o que é o espírito na sua condição natural de vigília, né? Fora do transe mediúnico, fora desse desdobramento, né? Veremos aqui adiante. Terceiro tema de estudos, estudos sobre o Sr. V, oficial da Marinha, vivo, que conservou a lembrança precisa de sua existência e morte na época de São Bartolomeu. Então será publicada, veremos mais aqui. Aqui ele fala época de São Bartolomeu, aí nós temos duas situações, né? Se é no caso da noite de São Bartolomeu que ele viveu, ou de fato com o próprio São Bartolomeu. Lembrando que aquele evento, né, da noite de São Bartolomeu foi uma celebração que os católicos estavam fazendo, né, na França, em homenagem a São Bartolomeu, no dia de São Bartolomeu, e aconteceu toda aquela mortandade, né, naquela guerra entre os huguenotes, que eram os protestantes, e os católicos. Né? Então ali já virou livro, já virou filme, então ali várias histórias. Então, finalizamos o boletim da sociedade aqui. Kardec fez menções muito rápidas, mas o interessante é que várias dessas menções, muitas dessas cartas no mês de maio, no mês do dia 25 de maio, serão cartas publicadas mais para frente. Então nós passaremos por ela e eventualmente retornaremos aqui para o boletim para poder lembrar dessa introdução. O próximo artigo é um artigo longo, inclusive, né? O Espiritismo na Inglaterra. Então Kardec aqui apresenta para nós esse artigo, trazendo ali um panorama de como o Espiritismo se propagava ou os obstáculos que eram encontrados na Inglaterra, em comparação com a França, com a Bélgica, na Alemanha, nos próprios Estados Unidos também. Então ele faz esse panorama, essa comparação. Então nós veremos aqui nesse artigo, que é bem interessante porque traz para nós aqui referências da atualidade, inclusive, de como o Espiritismo tem dificuldades para se propagar em determinados países por causa ali, né, de questões culturais, religiosas e tudo mais. Então vamos lá. O Espiritismo na Inglaterra. Inicialmente o Espiritismo encontrou na Inglaterra uma oposição da qual, com razão, nos admiramos. Não que não tivesse encontrado partidários isolados, como em toda parte, mas ali os seus progressos foram infinitamente menos rápidos do que na França. Será que os ingleses, como pretendem alguns, sejam mais frios, mais positivos, menos entusiastas do que nós e se deixem arrastar menos pela imaginação? Que sejam menos inclinados ao maravilhoso? Se fosse assim, seria de admirar, com forte razão, que o Espiritismo tenha tido seu principal foco nos Estados Unidos, onde o positivismo dos interesses materiais reina como soberano absoluto. Não teria sido mais racional que houvesse surgido na Alemanha ou na Rússia, e que a esse respeito parece tomar a dianteira como a terra clássica das lendas? A oposição encontrada pelo Espiritismo na Inglaterra nada tem a ver com o caráter nacional, mas com a influência das ideias religiosas de certas seitas preponderantes, rigorosamente vinculadas mais à letra que ao espírito de seus dogmas. Elas se inquietaram com uma doutrina que, à primeira vista, lhes pareceu contrária às suas crenças. Então, aquela leitura que Kardec faz é exatamente ali a grande presença muito forte, né, tanto da Igreja Anglicana, como da própria Igreja Católica, mas a Anglicana em especial, era muito forte. Portanto, não importava se o Espiritismo trazia para nós uma visão do mundo espiritual. O que valia naquele momento
é que o Espiritismo ia contra os princípios daquela religião. Então, nesse caso, era muito mais aquela barreira criada por uma fé cega do que por um estudo e depois você rejeita porque você não fica satisfeito. Simplesmente é recusado. Na verdade, essa é uma barreira que nós encontramos até hoje nos próprios Estados Unidos, né, onde a presença das igrejas evangélicas é muito forte e, portanto, quando se fala, né, sobre o espiritismo nos Estados Unidos, você está enfrentando uma barreira muito difícil por causa da questão da crença, a ideia de você conversar com os espíritos, dos dogmas, né, que falam sobre a proibição da evocação, os textos bíblicos que são interpretados dessa forma. Enfim, Kardec já encontrava isso no século XIX. Já existe em muitos lugares também. Continuando, vamos lá. Mas assim não poderia ser por muito tempo num povo dado à reflexão, esclarecido, onde o livre exame não experimenta nenhum entrave e onde o direito da reunião para discutir é absoluto. Ante a evidência dos fatos, tinham de se render. Ora, foi precisamente porque os ingleses os julgaram friamente e sem entusiasmo que os apreciariam, ou que apreciaram, e lhes compreenderam todo o alcance. Tanto para a gente lembrar, né, que depois de Kardec, nós tivemos ali, né, William Crookes, por exemplo, William Crookes, Arthur Conan Doyle e outros nomes na época que estudavam o espiritismo prático, inclusive, através ali dos estudos das manifestações mediúnicas e tudo mais, né? Mas então Kardec é exatamente isso. Pelo fato da Inglaterra, naquela época, ter trazido ali grandes pensadores, também participantes do iluminismo, né? Por que negariam, então, a oportunidade de estudar não o espiritismo, mas o próprio fenômeno mediúnico? Isso aconteceu depois, mas esse acontecimento seguinte não criou bases para que o espiritismo se desenvolvesse. O que eles estudaram era apenas fenômenos, não doutrina espírita. Na maioria nós falamos isso naturalmente, né? Porque o próprio Arthur Conan Doyle, né, que é ali o criador, né, do personagem Sherlock Holmes, ele então escreveu um livro, inclusive, falando sobre o espiritismo. Vocês podem encontrar, inclusive hoje, em livrarias, né, que ele conta sobre a história do espiritismo. E continua. Quando, após terem observado seriamente, surgiu para eles esta verdade capital, de que as ideias espíritas têm sua fonte nas ideias cristãs, que, longe de se contradizerem, se corroboram, se confirmam, se explicam umas pelas outras. Toda a satisfação foi dada ao escrúpulo religioso. Tranquilizada a consciência, nada mais se opôs ao progresso das ideias novas que se propagam naquele país com surpreendente velocidade. Ora, lá como alhures, ainda é na parte esclarecida da população que se encontram seus mais numerosos e mais zelosos partidários, argumento peremptório ao qual nada se tem oposto. Médiuns se multiplicam, estabelecem-se numerosos centros, aos quais se associam membros do alto clero, proclamando abertamente suas convicções. Dirão os adversários que a febre do maravilhoso triunfou sobre a fleuma inglesa? Seja como for, há um fato notório. Suas fileiras se esclarecem diariamente a despeito de seus sarcasmos. O desenvolvimento das ideias espíritas na Inglaterra não poderia deixar de dar origem a publicações especializadas. Elas têm agora um órgão mensal muito interessante, que se publica em Londres desde 1º de maio último, sob o título de The Spiritual Magazine, de onde extraímos o seguinte relato. Então Kardec aqui, percebendo já que grupos começam a se formar, inclusive agora publicações começam a tomar também ali, fazer parte da sociedade, né? E aí Kardec extraiu esse artigo. Vamos a ele. Percebendo que esse artigo, essa revista, né, esse magazine espiritual, ele é muito parecido com a revista espírita, trazendo ali fatos, relatos de sua própria boca, uma história de tal forma surpreendente
que necessitei de mais de uma testemunha para lhe dar crédito. Quando interroguei nosso hóspede sobre aquela senhora, disse-me que a conhecia há mais de 30 anos. Abrem aspas. Ela é tão verídica, acrescentou ele, sua exatidão é tão bem conhecida por todos, que não tenho a menor dúvida quanto à realidade do que contou. É uma senhora de reputação sem mancha, de costumes irrepreensíveis, de espírito forte e inteligente e de instrução variada. Então isso que foi dito a respeito daquela senhora. Achava, portanto, impossível que procurasse enganar os outros ou que ela própria se enganasse. Dela várias vezes ouvira contar aquela história, sempre de maneira clara e precisa, de modo que ele se achava extremamente embaraçado. Repugnava-lhe admitir certos fatos, mas, por outro lado, não ousava pôr em dúvida a sua boa-fé. Minhas próprias observações tendiam a confirmar tudo quanto me haviam dito da dama em questão. Havia no seu ar, nas suas maneiras, mesmo na sua voz, um não sei que difícil de enganar e que traz em si a convicção da verdade. Era-me, pois, impossível não julgar, quanto mais que parecia falar de tais coisas com evidente repugnância. O banqueiro me havia dito que era muito difícil convencê-la a falar do assunto, porque em geral achava os ouvintes mais dispostos a rir do que ler. Acrescentai a isso que nem ela, nem o banqueiro conheciam o espiritismo ou dele tinham ouvido falar. Eis o relato dessa senhora. Então, estava aqui, no artigo, enrolando, falando sobre o fato surpreendente que ela tinha dificuldade de contar essa história, mas agora vamos para a história. Eis o relato dessa senhora. Por volta de 1820, tendo deixado nossa casa de Suffolk, fomos morar na cidade de Tal, perto de Mar na França. Nossa família compunha-se de meu pai, minha mãe, uma irmã e um irmão de cerca de 12 anos, eu e um doméstico inglês. Nossa casa situava-se num local muito retirado, um pouco fora da cidade, bem no meio da praia. Não havia outras casas ou construções na vizinhança. Aqui, lendo, me vem aquela imagem de filmes que a gente encontra, principalmente ali na Inglaterra, bem clássico isso. Você tem assim aquela praia enorme e aquela casinha no meio do nada, ali perto da praia, Muitas vezes assim aquela casa assim feita de madeira, uma casa alta com 2 andares, que você anda, a casa fica rangendo e tal, Me vê essa imagem aqui. Uma noite, isso tudo à luz de vela, só para lembrar. Então, num lugar ermo, ninguém vive lá. Você viveria lá, Gilda? Então imagina você no meio do nada, somente ouvindo as ondas, aquele vazio, não tem para onde ir, naquela noite de tempestade, Pois é, olha o cenário construído. Mas vamos lá. Essa noite aqui acho que não fala de tempestade, mas veremos. Uma noite meu pai viu a poucas jardas da porta um homem envolto num grande manto, sentado num pedaço de rochedo. Meu pai aproximou-se dele para dizer-lhe boa noite. Mas, não obtendo resposta, voltou. Antes de entrar, contudo, teve a ideia de olhar para trás e, para seu grande espanto, não viu mais ninguém. Ficou ainda mais surpreso quando, ao aproximar-se novamente e bem examinar ao redor do rochedo, não encontrou menor traço do indivíduo, que lá estivera sentado um instante antes, nem nenhum abrigo onde pudesse ter se escondido. Quando meu pai olhou no salão, disse: meus filhos, acabo de ver uma aparição. Como é fácil de entender, rimos às gargalhadas. Entretanto, naquela noite, em várias noites seguidas, ouvimos ruídos estranhos em diversos locais da casa. Ora eram gemidos que vinham debaixo das janelas, ora pareciam arranhavam as próprias janelas, e em outros momentos disse-ia que várias pessoas trepavam no telhado. Abrimos as janelas diversas vezes, perguntando em voz alta:
quem está aí? Mas não obtivemos resposta. Ao cabo de alguns dias, os ruídos foram ouvidos no mesmo quarto em que dormíamos, eu e minha irmã. Esta tinha 20 anos e eu 18. Despertamos toda a casa, mas não quiseram escutar-nos. Censuraram-nos e nos chamaram de loucos. Ordinariamente os ruídos consistiam em pancadas. Por vezes havia 20 ou 30 por minuto, outras vezes uma por minuto. Por fim, os ruídos internos e externos também foram ouvidos por nossos pais, que se viram constrangidos a admitir não se tratar de imaginação. Então se recordaram da aparição. Mas como não estivéssemos muito apavorados, acabamos por nos habituar a todo esse barulho. Uma noite, quando batiam, como de hábito, veio-me a ideia de dizer: se és um espírito, bate 6 pancadas. Imediatamente ouvi bater 6 golpes com toda clareza. Com o tempo, esses ruídos tornaram-se de tal modo familiares que não apenas não tínhamos medo, como deixaram de ser desagradáveis. Isso em 1820, hein, gente? Lembrando que as irmãs Fox, elas começaram, então, tiveram a experiência em 1855, há 35 anos depois. Então, por pouco, esse fenômeno não se tornou conhecido para Kardec como as irmãs Fox inglesas, né? Agora eu vou contar a parte mais curiosa dessa história. Confesso que hesitaria em vou-lo comunicar, não a tivessem testemunhado todos os membros da minha família. Meu irmão, então menino, mas agora um homem muito distinto de sua profissão, poderá, caso se faça necessário, confirmar todos os detalhes. Além das batidas em nosso quarto, começamos a ouvir, principalmente no salão, como que uma voz humana. A primeira vez que a ouvimos, minha irmã estava no piano. Cantávamos uma romanza, e eis que o espírito se pôs a cantar conosco. Podem imaginar o nosso espanto. Não havia meio de duvidar da realidade do fato, porque pouco depois a voz começou a falar-nos de maneira clara e inteligível, intrometendo-se de vez em quando em nossa conversa. A voz era baixa, os tons lentos, solenes e muito distintos. O espírito nos falava sempre em francês. Disse chamar-se Gaspar. Mas quando queríamos interrogá-lo sobre a sua história pessoal, não respondiam. Também jamais quis explicar o motivo que o levara a pôr-se em contato conosco. Geralmente pensávamos que fosse espanhol, sem atinar, contudo, de onde nos vinha tal ideia. Chamava cada membro da família por seu nome de batismo. Algumas vezes recitava versos e constantemente procurava inculcar-nos sentimentos de moralidade cristã, sem, contudo, jamais tocar nas questões dogmáticas. Parecia desejoso de nos fazer compreender o que há de grandioso na virtude, o que há de belo na harmonia que reina entre os membros de uma mesma família. Uma vez em que minha irmã e eu tivemos uma ligeira discussão, ouvimos a voz dizer: M está errado, S tem razão. Aqui as siglas, né? M e S. Desde que se tornou conhecido, ocupou-se constantemente em nos dar bons conselhos. Certa vez meu pai estava muito inquieto a propósito de alguns documentos que temia haver perdido e queria encontrar. Gaspar lhe disse onde estavam, em nossa velha casa em Suffolk. Procuraram e os encontraram no exato lugar que fora indicado. As coisas continuaram a passar-se assim durante mais de 3 anos. Todas as pessoas da família, sem excetuar os domésticos, tinham ouvido a voz. A presença do espírito, de que não duvidávamos, era sempre uma grande felicidade para todos nós. Era considerado, ao mesmo tempo, como nosso companheiro e nosso protetor. Um dia nos disse: durante alguns meses não estarei convosco. Com efeito,
suas visitas cessaram por vários meses. Uma noite ouvimos aquela voz que tão bem conhecíamos dizer: eis-me ainda entre vós. Seria difícil descrever o nosso júbilo. Até aqui tínhamos sempre ouvido, mas jamais o vimos. Uma noite meu irmão disse: Gaspar, gostaríamos muito de te ver. A voz respondeu: eu vos contentarei. Ver-me-eis, se quiserdes ir, até o outro lado da praça. Meu irmão nos deixou, mas logo retornou dizendo: vi Gaspar. Ele usava um grande manto e um chapéu de abas largas. Olhei por baixo do chapéu e ele sorriu. Sim, disse a voz, intervindo na conversa, era eu. A maneira por que nos deixou, de repente, foi-nos muito sensível. Voltamos a Suffolk e ali, como na França, durante várias semanas, após nossa chegada, Gaspar continuou a conversar conosco. Uma noite nos disse: vou deixar-vos para sempre. Suceder-vos-ia uma desgraça se eu ficasse junto a vós nesse país, onde nossas comunicações seriam mal compreendidas e mal interpretadas. Isso na Inglaterra, né? Desde então, acrescentou a senhora com um acento de tristeza, como se falasse de um ser amado que a morte arrebatou. Desde então, não mais ouvimos a voz de Gaspar. Eis os fatos como nos foram contados. Tudo isso me faz refletir e pode levar vossos leitores, quem sabe, a refletir também. Não pretendo dar nenhuma explicação, nenhuma opinião. Direi apenas que tenho inteira confiança na boa-fé da pessoa de quem os ouvi, e subscrevo o meu nome como garantia da exatidão do meu relato. S.C. Hall. Então aqui, esse é o relato da revista que Kardec então transcreveu, mostrando ali, né, que os fatos já eram conhecidos em muitos lugares, muitas pessoas já tinham vivido experiências assim, né? Então, só que até mesmo a gente estava até conversando, né, nessa semana, quando o nosso irmão do bem, né, o nosso querido Custódio, através da Angelina, trouxe para nós quando nós falávamos, né, sobre a questão da perda, da quantidade de pessoas desencarnando e tudo mais, ele trouxe para nós, né, que desencarnação em grande quantidade sempre aconteceu. A diferença é que agora a mídia está fazendo estatísticas, a mídia está prestando mais atenção, né? Então, fazendo um paralelo com esse comentário que ele trouxe para nós, então, na verdade, essas aparições, essas experiências mediúnicas, sempre aconteceram. A única diferença é que, eventualmente, nós temos hoje, por exemplo, programas que falam sobre fantasmas, programas que falam sobre médiums, né, etc, etc, né? Tá bom, embaixador, até mais. Então, mostra lá, né, que hoje a mídia começa a trazer isso com mais frequência. Então essas aparições, quando elas surgem, a gente fica surpreendido, né, mas me lembra até que aqui no Brasil, né, na década de 1980, nós tivemos, né, no programa Fantástico, né, ou outros programas, né, chamado Aquelas Histórias que o Povo Conta. E quantas histórias foram romanceadas de fenômenos assim assustadores, fenômenos mediúnicos, né? Então aqui na Inglaterra já acontecia, portanto, em 1820, e outros textos também, muito antes disso, já tinham sido publicados também. A Andrea colocou, né, realmente a morte sempre aconteceu, né, mas não por uma mesma razão. Pois é, né, a diferença é que até mesmo as estatísticas, né, mostram que com esse período em que as pessoas estão mais isoladas, muitas mortes deixaram de acontecer. Mas quando nós voltamos para a nossa vida normal, você tem ali a violência, trânsito, outras doenças, enfim, né, sempre vai acontecendo. Então foi isso que ele chamou a atenção para nós. Dudu colocou no Museu Nacional onde eu estudava, era corriqueiro, essas aparições, né, eu arrepiava, mas não entendia nada, né? Pois é, ainda tinha ali o pessoal ouvia muito essas histórias, né? Agora, quando se é médium e percebe isso, aí a coisa se torna mais contundente, né? Se torna mais assustadora.
Muito bem, vamos lá. Próximo artigo para nós. O espírito e o cãozinho. A gente vai lembrar aqui que Kardec mencionou aqui na revista. Deixa eu pegar para nós aqui só um instantinho. Aqui no boletim. Só um instante. Deixa eu pegar aqui o artigo. Eu sempre gosto de fazer essas relações, que é importante, né, a gente contextualizar os artigos que vão chegando, porque Kardec vai trazendo para nós aqui uma prévia. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho só. Está aqui, ó. No boletim do mês do dia. Boletim do dia 18 de maio, quando São Luís, né, conversou com Kardec sobre a manifestação de espíritos enganadores. E aqui então nós tivemos no terceiro item, leitura de uma comunicação obtida pela senhora Lesk, médium, membro da sociedade, com interessantes explicações sobre a história do espírito e do cãozinho, publicada adiante. Então nós estamos agora exatamente nessa mensagem. Então aqui, o espírito e o cãozinho. Bom dia, professor. Sociedade, antes o Dudu colocou, né, eu cansei de ver o Jornal Nacional, vejo o Bonner muito pesado e carregado com tanta informação igual, né? Pois é. Muita pressão em cima desses profissionais, né? Então vamos lá. O espírito e o cãozinho. Sociedade, 4 de maio de 1860, médium Sr. Didier. O Sr. GG, de Marsella, nos transmite o seguinte fato. Um rapaz faleceu há 8 meses e sua família, na qual há 3 irmãs médiums, o evoca quase diariamente por meio de uma cesta. Certa vez o espírito é chamado, um cãozinho do qual muito gostava, salta sobre a mesa e vem cheirar a cesta, soltando pequenos ganidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu: meu bravo cachorrinho, que me reconhece. Nós chegamos a ler esse primeiro parágrafo aqui, né? Só para fazer aqui uma pequena introdução. Não presenciei o fato, mas as pessoas das quais o ouvi várias vezes o testemunharam e são excelentes espíritas e muito sérias para que eu possa pôr em dúvida a sua veracidade. Perguntei a mim mesmo se o perispírito conservava partículas materiais suficientes para afetar o olfato do cão ou se este seria dado à faculdade de ver os espíritos. É um problema que me parece útil aprofundar, caso ainda não esteja resolvido. Então, olha só que bacana isso, né? Então aqui Kardec coloca que o senhor GG de Marsella transmite esse fato. Aqui nós vamos entrar, conforme essa explicação que vai sendo trazida para nós, a respeito do olfato, a respeito dessas partículas, a respeito da mediunidade dos animais. Então vamos lá. Primeira pergunta. Evocação do Sr. M, morto há 8 meses, do qual acabamos de falar. Eis-me aqui. Confirmais o fato relativo ao vosso cão, que vem cheirar a cesta que serve às vossas evocações e que parece reconhecer-vos? Sim. Lembrando que as respostas, né, geralmente são muito objetivas, porque era tudo psicografado. E não havia ainda essa desenvoltura, né, para a comunicação da psicografia. Nem mesmo da psicodigitação, né, Angelina, Dudu? Agora que a psicodigitação fica mais fácil ainda. Podeis dizer-nos a causa que atrai o cão para a cesta? A extrema finura dos sentidos pode levar a adivinhar a presença do espírito e até vê-lo. O cão vos vê ou vos sente? O olfato, sobretudo, e o fluido magnético. Charlet é o espírito, então, que assina. E aí Kardec coloca uma observação. Charlet, o pintor, deu à sociedade uma série de comunicações muito notáveis sobre os animais,
e que publicaremos brevemente. Por certo, foi a esse título que interferiu espontaneamente na presente evocação. Então aqui foi feita a evocação, lembrando, né, que primeiro, né, o Sr. M foi evocado, e em seguida, que depois, a partir da questão número 3 e número 4, das perguntas número 3 e número 4, foi Charlet quem respondeu. Então começou com um espírito, terminou com outro. E aí Kardec coloca exatamente isso, né, como Charlet trouxe explicações importantes sobre os animais, então ele acabou fazendo essa intervenção. Questão número 5. Considerando que Charlet quer mesmo intervir na questão de que nos ocupamos, nós lhe pedimos que dê algumas explicações a respeito. Com prazer. O fato é perfeitamente verossímil e, em consequência, natural. Falo em geral, pois não conheço aquele de que se trata. O cão é dotado de uma organização muito particular. Compreende o homem e estudo. Sente-o, segue-o em todas as suas ações com a curiosidade de uma criança. Ama-o e chega mesmo a ponto, e temos muitos exemplos para confirmar o que adiantamos, de a ele se devotar. O cão deve ser, não tenho certeza, entendei bem, um desses animais vindos de um mundo já avançado, para sustentar o homem em seu sofrimento, servi-lo, guardá-lo. Acabo de falar das qualidades morais que positivamente o cão possui. Inclusive tem só para lembrarmos, tem uma passagem do Chico que diz assim: Deus enviou os animais para o homem, né, junto ao homem, para mostrar o que é fidelidade. Então essa é uma frase muito interessante. Então aqui o Charlet, naturalmente, ele coloca, que está dando aqui a opinião dele, que ele não tem certeza disso, mas mostra que os animais, os cães em especial, na relação doméstica com os seres humanos, vieram trazer ali um sentimento diferenciado. A companhia, a devoção, a fidelidade, o companheirismo, então tudo isso, na visão do Charlet, tem um sentido mais profundo do que mera relação, mera coincidência. Quanto às suas faculdades sensitivas, são extremamente apuradas. Todos os caçadores conhecem a sutileza do faro do cão. Além dessa faculdade, o cão compreende quase todas as ações do homem. Compreende a importância da sua morte. Por que não adivinharia a sua alma e por que mesmo não haveria? Então aqui foi feito um comentário a respeito do faro. Então estudos foram feitos, e agora estudos feitos por pesquisadores, por veterinários, que o ser humano ele tem uma média de 20 mil células olfativas. Aqui, obviamente, na região do nosso nariz. E para o animal, como ele tem um focinho mais comprido, de 20 milhões de células, 20 milhões, não 20 mil, 20 milhões, os cães têm 400 milhões. Então, de 20 para 400, a gente vê a diferença de um para outro. Então é muita coisa, praticamente ali 40 vezes mais células olfativas que fazem com que ele tenha naturalmente esse olfato mais apurado. E ele continua. Então por que não adivinharia a sua alma e por que mesmo... Opa. Só um instantinho aqui que eu pulei demais. Aqui... Só um instante. Tá. Então, por que não adivinharia a sua alma e por que mesmo não haveria? Charlet assina. No dia seguinte, a senhora Lesque, membro da sociedade, obteve em particular a explicação seguinte sobre o assunto. Quem assina aqui para nós é o espírito Georges, que é um espírito familiar, que nós já vimos, que já se comunicou outras vezes, trazendo aqui orientações importantes. Então, quando Georges se comunica, Kardec considera de grande valor a sua mensagem. O fato citado na sociedade é verídico, embora o perispírito desprendido do corpo
não tenha nenhuma de suas emanações. Ou seja, né, o corpo físico tem ali as emanações do cheiro, né, do seu odor. Já o perispírito, como é colocado por Georges, ele não tem essas emanações. O cão farejava a presença do dono. Quando digo farejava, entre aspas aqui, entendo que seus órgãos percebiam sem que os olhos vissem, sem que o nariz sentissem, mas todo o seu ser estava divertido da presença do dono. E essa advertência lhe era dada, sobretudo, pela vontade de ser que se desprendia do espírito dos que evocavam o morto. A vontade humana alcança e adverte o instinto dos animais, principalmente dos cães, antes de algum sinal exterior o tenha revelado. O cão é posto, com suas fibras nervosas, em contato direto conosco, espírito, quase tanto quanto com os homens. Percebe as aparições, dá-se conta da presença existente entre elas e as coisas reais ou terrestres, e lhes tem um grande pavor. O cão uiva à lua, conforme a expressão vulgar. Uiva também quando sente a morte chegar. Em ambos os casos, e em muitos outros ainda, o cão é intuitivo. Acrescentarei que seu órgão visual é menos desenvolvido que o seu órgão perceptivo. Ele vê menos do que sente. O fluido elétrico o penetra quase que habitualmente. O fato que me serviu de ponto de partida nada tem de surpreendente, porque no momento do desprendimento da vontade que chamava seu dono, o cão sentia sua presença quase tão depressa que o próprio espírito ouvia e respondia à chamada que lhe era feita. Então Jorge assina aqui para nós o espírito familiar. Nós não tivemos aqui, naturalmente, né, uma resposta conclusiva, mas aqui a gente vai lembrar, como nós temos estudado recentemente, a respeito, né, do perispírito e das irradiações do pensamento, da vontade, do sentimento que acaba se propagando. Né? Nós temos estudado com André Luiz a respeito de um foco de emissão, né, de luz, por exemplo, né, mas a gente pode colocar, né, da mente como centro do pensamento, e conforme o indivíduo pensa, esse pensamento vai se propagando em todas as direções. E aqui então, quando a gente fala, né, sendo o animal também um ser que contém um perispírito, e quando nós temos um perispírito identificando o outro perispírito, nós vamos com percepções que vão além do corpo físico. Então a ideia do animal farejar, do animal ver, como geralmente a gente acaba considerando, nós podemos ali trazer com facilidade, também aqui é uma teoria que nós estamos desenvolvendo, falando sobre a percepção das vibrações do indivíduo. Então nesse caso nós temos aqui, vocês se lembram que estudando mecanismos da mediunidade, André Luiz coloca para nós que quando o indivíduo tem ali uma vontade muito concentrada, né, essa vontade muito concentrada faz então com que a propagação daquelas energias sejam muito mais intensas. É aquele caso que a gente colocou, bom dia Flávio, é aquele caso que a gente colocou de você pôr uma vela num determinado ambiente e você vai se afastando dessa vela, fazendo com que a sua percepção da luz e do calor se torne cada vez menor, que nunca vai chegar a zero, como lembrou André Luiz. Mas, ao mesmo tempo, se eu colocar, em vez de uma vela, colocar 5 velas juntas, eu terei uma intensidade muito maior e, portanto, essas 5 velas serão vistas a uma distância muito maior. Mostrando, então, que conforme a intensidade daquilo que provoca, que gera aquele elemento, né, que vai se propagar através das ondas, nós fazemos um paralelo a respeito da vontade. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de uma evocação. Portanto, nós imaginamos não apenas uma pessoa, mas 3 pessoas que são médiums, não pelo fato de serem médiums, mas porque 3 pessoas estão juntas, fazendo uma evocação, todas elas concentradas ao mesmo tempo. E aí, então, nessa concentração, nós vemos a intensidade dos pensamentos que se propagam. E aí, então, o que Georges coloca para nós
é que muito mais do que a presença do espírito, nós podemos já colocar pela própria intenção das pessoas fazerem também essa evocação. Por isso ele coloca para nós, né? O cão farejava a presença do dono. Quando digo farejava, entendo, é uma visão pessoal dele, entendo que seus órgãos percebiam sem que os olhos vissem, sem que o nariz sentisse, mas todo o seu ser estava advertido da presença do dono. E essa advertência lhe era dada, sobretudo, pela vontade que se desprendia do espírito dos que evocavam o morto. Então, várias pessoas pensando da mesma forma, nós já estudamos sobre isso, né, no caso da prece, por exemplo. Uma pessoa fazendo a prece, várias pessoas juntas fazendo uma prece. E aí então nós vemos ali a intensidade da propagação daquelas ideias, daquela vontade. Então aqui a advertência que Jorge traz para nós, percebida pelo cão, começava pela própria vontade dos donos do animal, das irmãs que faziam a evocação. E aí a gente vai juntando também da própria percepção da afinidade, embora inconsciente, do animal, dessa inconsciência de perceber ali uma vibração familiar. Vocês se lembram que quando nós estudamos sobre a identidade vibratória, foi essa expressão que nós usamos para facilitar o nosso entendimento, cada indivíduo tem ali uma vibração característica dentro do seu padrão vibratório. Conforme eu vivo, com as ideias que eu alimento, com as tendências que eu tenho, essas vibrações vão tomando características, não digamos fixas, mas características muito presentes, que tendem a se modificar conforme eu vou modificando também o meu padrão mental e o meu comportamento. Nós conversamos bastante sobre isso. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, né? Imaginemos que uma pessoa que tem uma sensibilidade bastante aguçada, ela é capaz de perceber que eu estou me aproximando dela simplesmente por perceber as irradiações que eu estou emanando. Agora nós podemos trazer isso também para o caso de animais, que embora eles não consigam racionalizar essas percepções, eles captam exatamente a identidade vibratória de outra pessoa. Então, por exemplo, um espírito acaba de chegar na casa que ele vivia, ele é desencarnado, e aí então os animais começam a ficar mais atentos. Essa atenção se dá exatamente por essa percepção das vibrações. É uma teoria que nós estamos apresentando aqui para podermos ter um ponto de partida, uma referência. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigado desde já pela nossa participação, pela participação aqui conosco, né? Diz assim para nós: acho que todos queriam ter um cão. Não digo outro animal, o gato, por exemplo, ou passarinho, qualquer um, pois só o cão traz em sua angelitude a verdadeira afeição, o amor totalmente presente na sua contribuição, sem ver a linha do rico ou do pobre, daquele que cuida com amor e recebe durante a sua vida o amor triplicado, mostrando que a sua presença na família é um remédio primordial ao ser que, às vezes, no seu fechamento mental, suas irradiações íntimas, ele processa essa situação e mostra, trazendo na sua fidelidade, uma cura imperceptível, e mostrando que o cãozinho veio para receber sem cobrar, mas para ajudar e aquele que precisa e não sabe disso, para aquele que sabe que sabe e redobra essa singeleza que é estar acompanhado por todo o tempo junto ao seu dono, oferecendo o que ele nunca irá pedir. Né? Então, bacana essa colocação, porque mostra exatamente isso. Né? Hoje nós temos até quantos e quantos psicólogos, né, acabam recomendando, né, olha, pega um animal de estimação, um cãozinho, né, um gato, aqui no caso do nosso amigo, né, mostra exatamente ali o cão, né, pela sua interação, pela sua participação. Né? Ninguém pode, por exemplo, né, sair correndo, né, que a Miriam não está aqui. Né? A Miriam lá tem o Monet, tem a Tarsila, né, que são os dois gatos dela, mas você não pode, por exemplo, ir para um jardim e correr com o cachorro. Né? O gato só fica no colo. Então, assim, é muito interessante a gente ver o efeito dos animais de estimação junto às pessoas, né, principalmente em épocas como essa, que nós estamos vendo em época de solidão.
As pessoas que têm esses animais próximos, né, ali, né, eles são os tutores e convivem com esses animais, tem ali sentimentos diferentes nessa troca e mostra exatamente essa fidelidade do animal. É muito bacana, né, Andréia? Obrigado pela participação. Né? A Marta, querida Marta, estava com saudade de você, Marta. Seja bem-vinda. Queridos amigos daí, daqui, de acolá, luz e esperança para todos. O importante, onde quer que estejam, será viver o hoje estudando, servindo e amando. Assim sendo, todos estarão preparando uma caminhada melhor, onde quer que estejam, aí, aqui ou acolá. Né? E seguimos firmes aqui no nosso estudo, né? E do estudo, porque na verdade esse estudo ele serve para nós como uma especialização, uma capacitação, para que a gente possa, através do serviço, através do trabalho, porque a gente acaba não percebendo, né, a relação que existe entre, né, o servir e o serviço. Que na verdade o serviço é uma derivação do servir. Quando você presta aquele serviço, quando você serve. Então, nesse caso, nós estamos nos capacitando moralmente e nos capacitando também até com esse entendimento do mundo espiritual, da realidade espiritual, para que a gente possa servir e mais do que isso. Nós estamos absorvendo valores para fazer esse serviço com amor. Então, os nossos encontros matinais, mais do que nunca, né, servem exatamente para que a gente possa fortalecer em nós essas virtudes e fazer com que elas se tornem práticas para nós. Muito obrigado, Marta. Um beijo para você. O Marião colocou, né? Meu gato não pode me ver sentada, que já quer vir no colo, né? Muito folgado esse bicho. Né? Meu neto também, né? Tá certo, Jorge. O Brás colocou ali para nós, os cachorros, né? Os cachorros conhecem na hora quando o dono morre, né? É exatamente isso que é colocado, né, Brás? Porque, assim, nós chegamos até a falar sobre isso, que Kardec, quando ele estudou, quando ele trouxe para nós toda essa teoria, né, da doutrina espírita, das bases da doutrina, ele não é que ele não tinha tempo, mas não era o objetivo de fazer um estudo mais aprofundado a respeito da natureza animal. Por exemplo, ele fala para nós lá nas questões 458, 459 e as outras, a respeito das influências espirituais, né, que nós sofremos e também que nós provocamos. Mas ele não falou, por exemplo, quando ele trouxe nos Três Reinos, a respeito das influências animais das influências espirituais que os animais percebem. Ou seja, ele não teve tempo de desenvolver. Mas quando a gente começa a estudar, principalmente quando nós estudamos lá no Evolução em Dois Mundos, quando começamos a estudar o desenvolvimento do princípio inteligente, desde o seu início, lá na formação, né, dos primeiros seres vivos mais primitivos, até chegarmos naqueles mais complexos, o quão ainda nós precisamos estudar para entendermos tudo aquilo que é falado sobre mediunidade, sobre a percepção que nós temos, nós seres humanos temos, de levar tudo isso para a categoria do mundo animal. E explorarmos isso sobre as percepções dos animais, a sensibilidade dos animais, a espiritualidade dos animais. Então, olha quanta coisa ainda nós precisamos estudar. E, infelizmente, esse é um assunto muito pouco explorado, naturalmente, porque a urgência que nós temos, né? Pois é, a gente está longe ainda, Jorge. Eu falei para vocês dos animais. Imaginemos se nós entrássemos nessa visão espiritual, por exemplo, da flora, né? Plantas, árvores, o que nós escolheríamos sobre tudo isso? E olha que é importante, porque quando nós estudamos também André Luiz, ele falava sobre, por exemplo, os espíritos que desencarnavam, que muitas vezes num estado bastante precário, eles eram levados para um ambiente onde a natureza era preponderante, era abundante, para que eles pudessem absorver as emanações daquele local. Então olha quanta coisa falta para nós para entendermos sobre minerais, sobre vegetais, sobre os animais. Nós mal conhecemos a natureza humana no seu aspecto espiritual. Imaginemos nesses demais reinos. Seria como se nós fizéssemos outras faculdades, né? Fazer uma faculdade só para os humanos,
uma faculdade só para os animais, e depois você tem as pós-graduações para você se aprofundar cada vez mais, né? Então é muita coisa ainda que nós precisamos aprender e compreender exatamente para que a gente possa valorizar. Né? Mas vamos lá. Então, obrigado pela participação de vocês aí do lado de lá. Vamos lá então. Aqui então ele falava sobre essa parte aqui. O próximo tema que a gente vai entrar, eu não quero nem... Deixa eu ver o tamanho desse texto aqui, peraí, só um pouquinho. Ele é um texto pequeno, mas é um texto pequeno que vale a pena a gente estudar com calma, porque é bastante coisa que nós temos aqui para ver. Infelizmente tem muita coisa. Deixa eu só ver o que dá para a gente adiantar aqui, só um instante. Mediunidade intuitiva sobre a senhorita Godu. A gente não vai conseguir adiantar nada agora, porque tem bastante coisa aqui para estudar com calma. Vamos devagar aqui então. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só um instante. Aqui sobre o cãozinho, né? O Hermes colocou aqui, né? Conheço um estudioso da doutrina que disse que até a pedra sente, né? Olha, Hermes, muitas pessoas, né, falam sobre essa sensibilidade, né? Inclusive muitas delas acabam trazendo o próprio Francisco de Assis, que tinha aquela ideia de que ele falava com as pedras, falava com as plantas, com os animais, né? Então usam essa colocação a respeito dele, que a gente não sabe exatamente qual é a realidade, né? Porque isso tudo já foge, né? Ninguém registrou isso no presente, ninguém testemunhou isso no presente. Então mostra assim essa percepção, pelo menos com relação ao respeito à natureza. Não necessariamente de você falar, mas de você respeitar, né? De você, porque quando você fala, você irradia, e essa irradiação nada mais é do que um sentimento de gratidão pela criação de Deus, né? Então é assim que a gente vai tendo esse entendimento. Mas é muita coisa mesmo. A gente vê, por exemplo, no caso da Umbanda, quantas e quantas são as recomendações para que as pessoas que pedem a orientação sobre saúde façam tratamentos com ervas, tratamentos com minerais, como, por exemplo, né, o próprio sal, que é muito utilizado, né? Então é o sal, a gente tem ali banho de ervas, você tem ali banho de água corrente. E por que tudo isso? Porque essa recomendação vem por causa da necessidade de você absorver essas irradiações, essas energias, né? Então tudo isso para nós ainda é algo assim muito misterioso, né? E sim, por exemplo, Hermes, né? Então a gente tem vários elementos da natureza que nós conhecemos muito pouco. E a gente espera, né, o dia que nós pudermos estudar melhor sobre esse tema, que a gente consiga ter a orientação dos amigos do plano espiritual, falando sobre a importância, né, e como nós entendemos exatamente essas irradiações. A Andrea colocou, né, as pedras vibram com a gente, né, ou pelo menos adoro as pedras, tenho várias, né. No caso da seca pimenteira, a gente já colocou sobre isso também, que é a própria irradiação dos indivíduos, né? A irradiação dos indivíduos que acabam, de alguma forma, afetando, né, as plantas, afetando, né, o ambiente onde elas se encontram, né? Não, era aqui, foi um despertador que tocou aqui, Dudu, já acabou. Então, deixa eu ver aqui, a Marion colocou, né? Também gosto muito dos cristais, né? Pois é, a gente gosta porque é bonito e a gente gosta porque tem as crenças. Mas quando a gente formar, então, as convicções, aí sim, a gente vai saber fazer o uso correto disso. Coisa que os espíritos já fazem, inclusive, né? O Jorge colocou, né? Afinal, nada que se encontra na natureza é por acaso, né? E, como eu falei para vocês, a gente está muito longe de ter essa compreensão ainda. O Braço colocou aqui em cima, só um instantinho, Braço. Deixa eu ver aqui a sua colocação. Estou ficando chocado com o avanço da ufologia. Ver habitantes de outros mundos com a feição de animais de nossa Terra, né? Pois ainda tem muita coisa para a gente entender, né? Porque aí essa questão da ufologia, aí também a gente já não tem ali uma afirmação, né? Muito mais ali uma
especulação, né? Então estamos muito longe ainda desses entendimentos. O Hermes colocou, aos 17 anos tomei banho, né, após o banho normal com esses ingredientes, né? Então, ali são recomendações valiosas, né, que a gente realmente precisa ter essa compreensão. No caso, por exemplo, a gente tem hoje a fitoterapia, que é uma área da farmácia que procura estudar ali, né, aquilo que tradicionalmente nós já temos ali na cultura popular, o uso de ervas, né? Então você tem ali na cultura indígena, na cultura africana, em que essas ervas já eram utilizadas há muito tempo. E hoje a nossa ciência começa a ter ali um estudo mais cuidadoso, um estudo mais aprofundado, né? Então, né, logo logo a gente vai sair um pouco da parte dos fármacos, né, para estudar essas plantas e começarmos a entrar mais na parte energética dela também. Então, para a gente ver assim o quão ainda, né, temos que estudar, né, e claro, né, a gente pode colocar aqui, cabe à doutrina espírita fazer isso exatamente pela sua natureza acadêmica, científica. Então nós precisamos ainda de grupos muito bem desenvolvidos, grupos muito bem estruturados, para estudarmos sobre essas propriedades. Né, coisa que, para nós hoje, né, isso já é uma opinião pessoal, hoje nós estamos muito voltados para as questões morais. Por isso, então, as questões científicas acabam ficando um pouquinho de lado. Mas pequenos grupos ainda já estão se mobilizando, mas os resultados ainda demoram para sair, né? André colocou, né, as folhas das minhas seca-pimenteira, né, tem quase 40 centímetros só, né? É para filtrar qualquer coisa, né, André? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Bom, é isso, pessoal, né? André colocou, minha avó me tratava com ervas de todos os tipos porque era filha de Índia, né? Assim que é bom. Mas enfim, meus amigos, é isso, né? A gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje. Acabei aqui nem dando continuidade porque o que nós vamos estudar aqui agora no próximo, que é exatamente ali aquele artigo que fala sobre o espírito de um idiota, né? Vai ter muita coisa para a gente estudar sobre isso. Vai trazer para nós aqui informações valiosíssimas para entendermos sobre o efeito do corpo físico sobre o espírito, fazendo até mesmo um paralelo. A gente vai depois ali trazer o embasamento do Livro dos Espíritos para a gente compreender aquilo que Kardec traz para nós aqui nesse artigo. E depois o próximo artigo também vem na sequência. Esse aqui tem 15 perguntas. E depois aqui, conversas familiares de além-túmulo, que é aquela senhora que morreu em Sétif, na Argélia. Ela tem aqui mais de 40 perguntas, né? Então é bastante coisa para a gente estudar. Assim, não daria tempo, por isso que a gente está aqui batendo um papinho aqui no final para finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Bom, e a gente vai então concluindo o nosso trabalho, né? Aqui, enquanto isso, a Angelina colocou, né, alguns dias atrás fiquei triste, né, uma jovem, né, este nosso jardim